Reflexões Espíritas. As revelações ocultas de Chico Xavier. O segredo que ele só contou 3 dias antes de morrer. Na tarde abafada de 27 de junho de 2002, uma atmosfera diferente pairava sobre Uberaba. O céu parecia mais denso, como se o tempo carregasse um segredo prestes a ser revelado. Francisco Cândido Xavier, o médium mais respeitado e amado do Brasil, acordou naquele dia com um brilho nos olhos que há muito não se via. Aos 92 anos, já fragilizado pelo peso dos dias e pela grandeza de sua missão, Chico pediu que chamassem 4 pessoas muito específicas. Não eram apenas amigos. Eram testemunhas escolhidas pelo destino. Eurípides, seu filho espiritual, doutora. Elza Orsi, médica e confidente. Marcel Souto Maior, seu biógrafo. E Valdo Vieira, parceiro de jornadas mediúnicas que marcaram gerações. Quando todos chegaram, Chico se sentou com dificuldade, olhou nos olhos de cada um e disse com a voz embargada, mas firme: chegou a hora de vocês conhecerem a verdade. Aquela que Emmanuel pediu para eu guardar, até meu último suspiro. O silêncio que se fez naquela sala era quase palpável. Todos sentiram, o véu entre o visível e o invisível estava prestes a se rasgar. Chico começou a falar. Mas não foi apenas uma conversa. Foi uma descida ao sagrado, uma revelação que rompeu os limites do espiritismo como conhecíamos. Emmanuel não é quem todos pensam que é. Durante todos esses anos, deixei que acreditassem que ele foi o Padre Manuel da Nóbrega, ou Públio Lentulus. Mas a verdade é ainda mais profunda. Chico fez uma pausa. Respirou fundo. E, com os olhos marejados, soltou a bomba que silenciou até os pensamentos. Emmanuel é João. Sim, o discípulo amado. Aquele que recostou a cabeça no peito de Jesus na última ceia. Aquele que escreveu o Evangelho e o Apocalipse. O choque foi imediato. Até Valdo, seu parceiro de décadas, perdeu a fala. E quando a doutora Elza, em lágrimas, perguntou por que manter isso em segredo por tanto tempo, Chico respondeu com a sabedoria de 1000 existências. Se soubessem, teriam transformado a doutrina em idolatria. E não foi para isso que viemos. O Espiritismo é amor, não adoração. É transformação, não espetáculo. A conversa seguiu. Mas o que veio depois ultrapassou todas as expectativas humanas. Chico contou que a verdadeira missão de sua mediunidade não era apenas consolar, psicografar ou provar a vida após a morte. Sua tarefa era ancorar energias espirituais, abrir caminhos invisíveis entre os mundos e preparar a Terra para um evento grandioso que ele chamou de a Grande Transição. Cada carta, cada livro, cada palavra escrita, tudo era carregado com códigos vibracionais. Frequências ocultas que despertam dons adormecidos, quando lidas com o coração aberto. Esses códigos não são símbolos, não podem ser decifrados por olhos comuns. Eles são sementes espirituais, plantadas em páginas de papel, destinadas a germinar em almas preparadas. Chico revelou que por isso nunca aceitou um centavo pelos livros. Não eram produtos. Eram tecnologia espiritual. Muitos leem meus livros e choram sem saber por quê. Não são apenas palavras. São chamados. São ativações da alma. E como se tudo isso já não fosse grandioso o suficiente, Chico revelou outro segredo cuidadosamente guardado por mais de 60 anos. Ele receberá mensagens de seres de outros planetas. Espíritos vindos de civilizações mais evoluídas, que encarnaram na Terra para ajudar na evolução planetária. Jesus não é da Terra, revelou, com reverência. Ele veio de um mundo de perfeição para nos ensinar o amor verdadeiro. A humildade dele em vir até aqui, nenhum de nós pode sequer imaginar. Esses seres, segundo Chico, fazem parte de um conselho cósmico, uma fraternidade espiritual que supervisiona a evolução de bilhões de mundos. São entidades tão elevadas que não encarnam mais, mas coordenam o destino das galáxias. E Jesus é um deles. E agora, disse Chico, chegou o tempo da separação. A Terra passava por uma espécie de seleção vibracional. Aqueles que escolhessem o amor, a caridade e o perdão continuariam aqui, ajudando a transformar o planeta num mundo de regeneração. Já os que insistissem no ódio, na ganância e na violência, seriam conduzidos a outros orbes, compatíveis com seu estado espiritual. Não é castigo. É sintonia. Óleo e água não se misturam.
Almas em dissonância não podem habitar o mesmo céu. Ele então confidenciou, após sua desencarnação, continuaria trabalhando do outro lado, agora com mais amplitude. Havia sido designado para coordenar trabalhos mediúnicos não só no Brasil, mas em várias partes do mundo. E voltarei, em um tempo em que a Terra será mais sábia, mais sensível, mais espiritual. E aí, poderemos trabalhar abertamente, como nunca antes. Mas talvez o momento mais tocante tenha sido quando revelou algo sobre o perdão. Para ele, o perdão não era só um ato moral. Era uma tecnologia divina, capaz de resgatar almas das trevas, mesmo de outros planos, mesmo de outras vidas. Perdoar é romper o elo do sofrimento que une duas almas. É libertar a si mesmo e ao outro, mesmo que ele já tenha partido. E antes de encerrar, Chico fez uma última revelação pessoal. Algo que guardou como segredo sagrado. Eu fui Allan Kardec. A sala gelou. O tempo parou. Ele explicou que essa lembrança lhe foi permitida por Emmanuel, mas que o silêncio era necessário até aquele momento. Ele era o codificador do Espiritismo e, em nova vida, seu maior divulgador. Minha missão sempre foi a mesma: servir a luz. Nessa e em todas as existências. Antes do pôr do sol, suas últimas palavras ecoaram com a força de 1000 clarins. A morte não existe. E o melhor, ainda está por vir. Você já sentiu a presença de alguém que partiu? Já teve um sonho, um sinal, uma intuição que parecia vir de outro mundo? Compartilhe nos comentários. Sua história pode ser o elo que faltava para despertar outras almas. Se essas revelações tocaram o seu coração, inscreva-se agora no canal e ative as notificações. Estamos apenas no começo de uma jornada para descobrir o que há além do véu da vida. Na próxima semana, você vai conhecer as profecias ocultas de Nostradamus sobre o Brasil, revelações mantidas em segredo por mais de 500 anos. O Espiritismo é só o começo. A eternidade é o nosso verdadeiro destino.